Senhores, tudo bem? Primeiramente, aos que eu não conheço, muito prazer. Meu nome é Sandro Bernardes, sou professor de Direito Administrativo, moro em Brasília, sou auditor do TCU desde 2001 e também servidor da CGU, né? Professor de diversos cursos preparatórios, aqui nesse projeto solo, então, do nosso site. A gente vai falar sobre as questões da Carlos Chagas, claro, mas fazendo, como de praxe, para quem conhece o trabalho, uma revisão teórica de toda a matéria. São 10 aulas, 10 encontros. Você pode também ter acesso a gente por meio lá do Facebook, né? Coloca professor Sandro Bernardes, e também por meio dos contatos no site. Identifique o seu curso, por favor, para que eu possa atendê-lo com brevidade. Ok? Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o regime jurídico administrativo, né? Tem todo o programinha lá depois, da parte mais básica, por assim dizer. Vocês vão ver que de básico só tem mesmo a introdução, né? A gente fala também sobre princípios da administração pública, sobre desconcentração, descentralização e talvez chegue ali a administração pública. A ideia nessas 10 aulas é resolver mais de 200 questões, todas entre 2015 em diante, 2015 para frente, para que possam ser bastante atualizadas, já que o examinador da Carlos Chagas ele mudou muito, né? Para quem não sabe, a Carlos Chagas tinha essa fama de copiar e colar tudo. Agora não, ela ficou bem melhor. A gente vai perceber isso nas questões, ok? Sem mais enrolação, vamos para as questões, que é o que importa mesmo. Nessa primeira aula, então, os tópicos são esses, né? Estado, governo, administração, conceitos, né? A natureza e fins e princípios, conceito para o direito administrativo, fontes, princípios, etc. Princípios básicos da administração pública e ainda a administração direta e indireta, a primeira parte, tá? Ainda tem uma segunda parte, na qual a gente vai falar sobre agências, terceiro setor, pelo menos um pouquinho na próxima aula. Joia? Então vamos começar. A primeira questão, ela diz assim: o regime jurídico administrativo tipifica o próprio direito administrativo e confere à administração. Bom, de início, desde logo, já vale a pena dizer que o regime jurídico de algo, o regime jurídico, significa um conjunto de normas. Então, todas as vezes que os senhores virem essa expressão regime jurídico, entendam como um conjunto de normas que rege determinada matéria. Exemplo disso, o regime jurídico dos servidores é um conjunto de normas que rege a categoria. Quando eu falo regime jurídico administrativo, a impressão que dá é que seria o conjunto de normas que rege toda a atividade da administração. Mas não. Quando você quer falar de regime jurídico da administração, você tem que colocar regime jurídico da administração. E aí vem uma questão semântica mesmo, que o examinador extrai lá da de Pietro, conosco, por favor, tá? O regime jurídico da administração pública, ele alcança o regime jurídico administrativo, mas também o regime jurídico privado aplicado à administração. Então, veja, a gente tem que ter cuidado com essa expressão regime jurídico da administração comparativamente ao regime jurídico administrativo. Dica básica: todas as vezes que vir algum conceito da administração pública, ele é sempre maior do que os conceitos administrativos. Então, o regime jurídico da administração é maior do que o regime jurídico administrativo, porque além do regime jurídico administrativo, ainda o regime privado da administração. Os contratos da administração são maiores que o contrato administrativo, porque além do contrato administrativo, tem contratos privados da administração. Os atos da administração são maiores que os atos administrativos, porque além dos atos administrativos, existem outros atos da administração. Joia? No seu material. O regime jurídico administrativo, ele é o típico da administração pública. Então, normalmente, a administração pública se sujeita ao regime jurídico administrativo. É normal que ela se submeta a isso.
E tem duas palavrinhas clássicas, básicas, para entender o regime jurídico administrativo. Anota aí no seu material. O regime jurídico administrativo ele é um conjunto de prerrogativas e sujeições. Então, no regime jurídico administrativo, a administração pública se enche de vantagens quando comparada ao particular, as prerrogativas, né? Então, a administração pública tem as vantagens de desapropriar, de intervir, de exercer o poder de polícia, enfim, prerrogativas, mas a administração pública também se submete a uma série de sujeições que acabam tolhendo a liberdade quando nós comparamos a administração pública com o particular. Então, o regime jurídico administrativo não é composto apenas de privilégios, de prerrogativas, mas também de sujeições. Ok? Além do regime jurídico administrativo, a administração se submete ao regime jurídico privado. No seu material, vai aí, tá? O regime jurídico privado, ele é atípico para a administração. E nesse caso, a administração, em tese, ela fica sem prerrogativas. Agora, por outro lado, com pelo menos algumas, mas com sujeições. Acontece de, por vezes, o Estado, por exemplo, explorar uma atividade econômica. Nesse caso, o Estado ele se despe das vantagens, ele perde as prerrogativas. É o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que explora uma atividade econômica lucrativa, aliás, muito lucrativa, que é a atividade bancária. Nesse caso, o Estado perde as prerrogativas. O Banco do Brasil é um banco, aspas, como qualquer outro, mas mantém algumas sujeições. O Banco do Brasil não é como qualquer outro. O Banco do Brasil, na hora de selecionar um empregado, tem de fazer concurso. O Banco do Brasil, na hora de contratar alguém, deve licitar, na forma da Lei 13.303, mas deve licitar. Então, senhores, quando o Estado se submete ao direito privado, ele aparentemente se iguala ao particular, mas ele nunca é totalmente igual ao particular. É que o Estado, acima de qualquer coisa, ele é um tutor dos interesses públicos. Joia? Tudo bem, agora dá para começar as questões. Vamos lá então para essa primeira, que pergunta sobre o regime jurídico administrativo. E aí se fala logo na primeira, prerrogativas instrumentais a consecução de fim de interesse geral. Tudo bem até aí. Agora, o erro do item é dizer que o Estado não se sujeita a restrições. Claro que se sujeita, né? A restrições também. É a supremacia dos interesses públicos que exatamente faz com que o Estado tenha algumas restrições. A supremacia dos interesses públicos, que depois a gente vai retomar, não autoriza o Estado a simplesmente fulminar liberdades individuais. Então, por mais que o Estado tenha essas prerrogativas, o Estado deve guardar respeito às liberdades individuais, aos direitos que são garantidos pela Constituição Federal. Ok? Dentre outros normativos. Então, é errada a letra A. Já a letra B diz que no regime jurídico administrativo existem prerrogativas não aplicáveis ao particular e instrumentais à cura, né, ao atendimento dos interesses públicos, tais como, veremos ainda, a autotutela, consagrada pela súmula 473 do STF. E aqui nós vamos combinar uma coisa, tá? Todos os dispositivos mencionados, ou súmulas, ou o que quer que seja, precisam ser lidos na revisão da prova, para a revisão da prova. Combinado? Então, a súmula 473 é quem fala sobre autotutela, que é um dever que o Estado tem de fazer uma vigília constante dos seus próprios atos. Se os atos são ilegais, ele anula. Se são inconvenientes e inoportunos, ele revoga. Mas o Estado tem esse dever constante de manter uma vigília com relação aos seus próprios atos. Joia? Voltando, poder de polícia, o Estado também tem esse poder de polícia que nós trataremos aqui nos conteúdos, né? Dentre outras tantas, que lhe permitem assegurar
a supremacia dos interesses públicos sobre o privado. É isso mesmo. No regime jurídico administrativo, temos essas prerrogativas que são garantidas ao Estado, de maneira que, quando houver conflito efetivo entre o interesse privado e o público, esse interesse público ele prevalece, né? Na letra C, o regime jurídico administrativo teria alguns privilégios em fase do particular, que podem ser exercidos de maneira ampla e restrita, em função da posição vertical do Estado face ao particular. Gente, forma ampla, sim, e restrita, não. Tem que ser de acordo com a lei. De acordo com a lei. Então, o poder público, ele exerce as prerrogativas de modo amplo, mas não de modo irrestrito. O poder público ele deve respeito, obediência ao que diz a lei, para que não se corra risco em sociedade de que o Estado simplesmente fulmine as liberdades individuais. Joia? Errada a letra C. Na letra D, restrições e prerrogativas necessárias à consecução de seus fins, verdade, que são igualmente identificáveis nas relações entre os privados, em razão da isonomia. Gente, errado. Se um particular tivesse privilégios, prerrogativas, de modo geral, com relação aos outros, seria exatamente o oposto do que diz o item. Não seria garantida a isonomia. Né? Lembra os senhores que a regra constitucional, o regramento diz que todos somos iguais entre nós, homens e mulheres. Então, por isso, errada a letra D. Joia? Na letra E, amplo poder em face do particular. Poder, né? Amplo, a gente pode aceitar, que se sujeita aos comandos independentemente do fim objetivado. Acabou. O fim objetivado deve ser sempre os interesses públicos. Invariavelmente, o Estado só deve perseguir aos interesses públicos, por isso errada a letra E. Na 2, a administração pública está sujeita novamente ao regime jurídico administrativo, né, que não se aplica às hipóteses de desconcentração, veremos ainda, tá, pessoal? A desconcentração, sim, é um método de gestão administrativa utilizado para flexibilizar o regime jurídico aplicável à administração? Não. A desconcentração importa na criação de órgãos. Criar órgãos. A ideia aí não é flexibilizar a gestão. A ideia é que, com a criação de órgãos, o poder público ele se aproxima do usuário, do contribuinte, né? Faz o serviço público mais próximo do contribuinte. Então, mais uma vez, a ideia na desconcentração não é flexibilizar, mas sim aproximar a gestão pública do cidadão, que é o usuário, mas é também cliente das atividades da administração. Afinal, esse cidadão paga os seus impostos e, por isso, cobra da administração. Ok? Então, desconcentração não é para flexibilizar, é para aproximar o Estado do contribuinte. Errada a letra A. Na letra B, o regime jurídico administrativo que não se aplica às hipóteses de descentralização. Nós veremos a descentralização ainda, né? Mas também é uma técnica, né, que importa na presença de outra pessoa jurídica para que também melhor se desempenhe a atividade de interesse público. A ideia na descentralização é que a presença de uma segunda pessoa jurídica, de uma entidade, normalmente, aproxima a atuação do Estado da sociedade civil. Então, a descentralização também se sujeita ao regime jurídico administrativo. Mais adiante, nós falaremos das formas de descentralização. Por enquanto, vamos com os conceitos. Continua conosco nessa prova boa aí da Assembleia Legislativa lá do Mato Grosso do Sul. Errada a segunda, a letra B. O regime jurídico administrativo não se aplica às autarquias. As autarquias, assim como as demais entidades da indireta, estão lá no inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal. Nós temos 4 entidades da indireta na Constituição Federal. Autarquias
fundações, sociedades mistas e empresas públicas. De modo geral, né, tem algumas condicionantes que nós veremos adiante, mas de modo geral, o regime jurídico administrativo se aplica a essas entidades do Estado. Né? Não faria sentido o Estado criar entidades novas sem dar a elas algumas prerrogativas. Isso é uma regra geral. Veremos também que, em alguns casos, o Estado perde as prerrogativas. É o caso das sociedades mistas e das empresas públicas. Nessas situações, o Estado perderá as prerrogativas. Joia? No seu material, então, errado a letra C. Na letra D, o regime jurídico administrativo aplica-se também às autarquias, que são pessoas do direito público. O direito público é exatamente o ramo do direito que garante vantagem, a gente fala já sobre ele. Autarquias que integram a administração indireta do Estado. Já aproveita para falar de duas coisas nesse item aí, rapidinho, tá? Primeiramente, quem integra a administração direta, administração pública no título. E aí os comandinhos aqui, né? Administração direta e administração indireta. A direta, sintetizando, ela é composta por órgãos despersonalizados. Nós estudaremos isso ainda, tá? Mas os órgãos não possuem personalidade jurídica. Essa é a principal característica dos órgãos. A personalidade jurídica, de acordo com a doutrina, é a capacidade genérica de alguém ser titular de direitos e obrigações. Então, os órgãos não têm essa capacidade genérica de serem titulares de direitos e obrigações por não possuírem personalidade jurídica. Joia? Já a administração indireta, vai no seu material, ela é composta por entidades. Composta por entidades que possuem personalidade própria. Personalidade própria. Então, vejam, as entidades da indireta, elas têm a sua própria personalidade. Sendo assim, elas podem assumir em seus próprios nomes direitos e obrigações. Né? Em outras palavras, enquanto os órgãos são despersonalizados, despersonificados, não são pessoas, as entidades da indireta, as autarquias, as fundações, sociedades mistas, empresas públicas, são pessoas e possuem personalidade. Eis que alguém levanta a dúvida. Qual que é a diferença entre pessoa e personalidade? Bom, juridicamente, a pessoa é um ser. É alguém que existe. Né? Por mais que ela seja, por vezes, moral, uma pessoa jurídica, ainda assim a pessoa existe. Né? Nós temos pessoas físicas e jurídicas. A essas pessoas físicas e jurídicas é atribuída a personalidade. A personalidade é como se fosse a medida do ser. O tamanho desse ser, juridicamente falando. Então, pessoas físicas, elas nascem com personalidade, com capacidade, de modo geral. Já pessoas jurídicas precisam seguir alguns ritos para que passem a ter personalidade. Ok, pessoal? Então, os órgãos são despersonalizados e despersonificados. Agora, voltando para o item, volta para ele, as autarquias também contam com essas proteções do regime jurídico administrativo. O comando fala de regime jurídico administrativo, né? Aqui no comando. Que é aplicável também às autarquias que têm natureza de direito público. E aí vale falar sobre os ramos do direito. Ramos do direito. Até para que nós entendamos qual que é a diferença que se tem quando alguém é de direito público ou então quando alguém é de direito privado. Quando nós dizemos que alguém é de direito público, isso em tese assegura
prerrogativas e sujeições. Já no direito privado, o sujeito se despe, né, fica sem prerrogativas. Quando digo que alguém é de direito público, asseguro com isso vantagens e restrições. Como as autarquias são entidades de direito público, em tese, se garante a elas vantagens, prerrogativas e sujeições também. Então, quando alguém é de direito público, a esse alguém são garantidas vantagens e sujeições exatamente por serem de direito público. Joia? O seu material continua conosco, por favor. Bom, está gabaritado, né? Gabarita lá no final das questões também, mas é a letra D. Na letra E, o regime jurídico administrativo pode ser afastado por decisão discricionária da administração de modo algum, tá? Mesmo que justificasse, se fosse justificado a partir de eficiência, economicidade, de modo geral, de modo nenhum, perdão, pode ser afastado o direito administrativo. Não pode. Não. Por quê? Aí vale a anotação no seu material. Ó. Os interesses públicos são irrenunciáveis. Interesses públicos são irrenunciáveis. Então, sendo irrenunciáveis o interesse público, aquele que é tutelado pelo regime jurídico administrativo também não pode renunciar a esse tipo de interesse e, consequentemente, aquilo que a ordem jurídica lhe garante, né? Em suma, para traduzir, o regime jurídico administrativo não pode ser renunciado de modo discricionário pelo agente. Também vale esclarecer que discricionariedade é uma situação no qual o agente, quem atua, conta com uma relativa liberdade, o que nem sempre ocorre. Né? Há circunstâncias em que o agente público ele é absolutamente vinculado ao que diz a norma. Então, em muitos casos, o poder público ele não faz valoração, ele só age de uma maneira. Quando a atuação é dita discricionária, significa que o poder público tem ali uma certa liberdade. Joia? Continuando o seu material, por favor. Muito bem, errada a letra E. E vamos nós aí para a terceira questão, que vai falar de fontes do direito administrativo. É importante também trazer isso, né? As fontes de onde nasce o direito administrativo, e como qualquer ramo do direito, o direito administrativo ele tem as fontes nas quais ele vai nascer, ele vai se abeberar. Né? Então nós temos aí fontes daquele que eu vou chamar daqui por diante de direito administrativo DAD. A primeira dessas fontes é a lei. Lei. Então a lei aí é entendida como a norma primária que traz, em certa medida, as novidades. Né? A lei deve ser tomada na sua acepção mais ampla, desde a Constituição Federal até os mais simples atos administrativos normativos que tragam alguma novidade sobre a matéria administrativa. A doutrina diz no seu material que a lei é fonte primária e escrita. Todas as demais são fontes secundárias, então por isso eu vou deixar de colocar que as demais são secundárias. A única fonte primária, aquela que inova, é a lei. Então todas as outras três fontes que nós vamos colocar aqui serão chamadas de fontes secundárias. Joia? No seu material. E outra fonte importante é a jurisprudência. Jurisprudência. Que é constituída de reiteradas decisões. Reiteradas decisões. Essa jurisprudência ela é considerada fonte não escrita. Fonte não escrita porque a jurisprudência se impõe como fonte não por conta de uma decisão de um juiz. Uma decisão, claro, vai entrar para fazer parte da jurisprudência,
mas é até normal que no início a jurisprudência seja oscilante, né? Ela vá para um lado, vá para o outro. O fato, senhores, é que a jurisprudência é fonte não escrita. Não escrita. É o conjunto dessas decisões que faz a jurisprudência se impor como fonte. Joia? Ainda no seu material, lembrando, né, a nossa aula é de recapitulação de conceitos, então a gente não vai levar tanto tempo assim em cada uma dessas passagens, né? Outra fonte importante é a doutrina, numa palavra só, constituída de estudos. Então, são os estudos aí dos autores abalizados acerca das matérias que lhes sejam de interesse, né? Mais uma vez, é fonte secundária, só que no caso é considerado fonte escrita. A doutrina é considerada fonte escrita, por mais que alguns indaguem, mas artigos eletrônicos, a internet, considera-se fonte escrita a doutrina. Finalmente, no seu material, os costumes. Os costumes, que são as práticas administrativas aceitas, reiteradas, né? Então, é o dia a dia da administração, os costumes também constituem fonte. São 4, portanto, as fontes que a própria doutrina aponta do direito administrativo: lei, jurisprudência, doutrina e costumes. Sendo assim, no seu material, volta aí para o material, aqui nós identificamos a lei, aqui nós identificamos a jurisprudência. Então, temos fontes aí no 1 e 2, sendo 1 e 2, está na mão, seu gabarito, letra A. Ok, senhores? Letra A é o seu gabarito. Opa, deixa eu só verificar aqui. Lei 1 e 4, não 1 e 2, né? Perdão, letra C. Eis aí o seu gabarito. Os outros 3 aqui, o que nós temos, a razoabilidade, a moralidade e a proporcionalidade, são princípios da administração pública. O interessante nesse item da Receita Estadual, lá do meu estado, do Maranhão, sou maranhense de natureza, né? Não nasci por lá, mas tenho família, é que alguns doutrinadores citam os princípios como fonte, por se tratarem de valores que orientam a atividade da administração. Só que a FCC desconsiderou essa doutrina e considerou as fontes clássicas, e no caso, a lei e a jurisprudência. Ok, pessoal? Uma paradinha rápida, no próximo bloco a gente vai continuar, claro, com as questões, seguindo ainda com o direito administrativo, já continuamos. São 4 blocos de 30 minutos em cada aula, ok? Já voltamos.